Pode ir. Pode ir. Então, boa noite a todos. Estamos aqui hoje online, gravando esse vídeo, né, do nosso evangelho. Aqui na minha casa, às vezes, a internet ela tá meio devagar e daí fecha o vídeo, tá? Mas tá tudo certo. Tá então, bom. Então, meus queridos irmãos, boa noite a todos, os que estão nos acompanhando, pedindo, então, neste momento, a permissão aos nossos irmãos, mentores de luz da nossa Casa Novo Amanhecer, que conduzem este trabalho do Evangelho do Lar, pedindo a proteção, a luz, a sabedoria, que este Evangelho transcorra na paz, na harmonia, e lembrando sempre que nós, espíritos, temos o hábito de fazer Evangelho no Lar, no mesmo dia, no mesmo horário, porque neste período, neste momento que cada um faz o Evangelho no Lar, temos uma equipe específica que nos auxilia neste trabalho. Então, neste momento, pedimos que todos que possam colocar uma aguinha perto, ou no lugar onde estejam, pedindo as benécias do Pai Maior, quem puder fechar os olhos, agradecendo por este momento e dizendo assim: amado Mestre Jesus, Pai bondoso de misericórdia, a Mãe Santíssima, os nossos mentores, que possam estar conosco neste momento, nos amparando, e que possamos, Senhor, alcançar todas as famílias, todos os lares, todas as pessoas que neste momento se unem conosco, neste pensamento de amor e de caridade, levando a todos o conforto, a harmonia, a paz e o amor. Que assim seja. Então, neste momento, damos iniciado o Evangelho do Lar deste dia, desta noite. Que assim seja. que assim seja. Então, hoje nós vamos dar... Vocês veem a minha imagem aí, meninas? Não. Ela está fechada para mim também, mesmo com áudio aberto. Então, eu sou a Cleci, também da Casa Novo Amanhecer, aqui de Porto Alegre, e eu vou, então, dar seguimento nesse nosso estudo, no nosso evangelho, né, que a gente faz toda semana, e nós vamos iniciar, então, hoje o capítulo 3, que é o capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, ele vai falar dos diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias dos mundos habitados, destinação na Terra, causas das misérias humanas, as instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, mundo de expiações e provas, mundo regeneradores e progressão dos mundos. E nós, com o nosso grupo, a gente decidiu ir lendo aos poucos para poder comentar e ir fazendo, além do Evangelho, esse estudo do Evangelho a cada período, então, junto com vocês que estão aí em casa. Então, nós vamos ler o item 1 e possivelmente o item 2. O item 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, o que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais. Essa parte de João 14, 1 a 3. Então, falaremos desses diferentes estados da alma na erraticidade, para iniciar e a gente poder fazer um diálogo aqui com todos. A casa do meu pai é o universo, e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade.
Conforme se acha esse mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimentam, as percepções que tenham. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e de espetáculo sublime no infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem objeto das suas feições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também isso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, essa é a primeira. Ou seja, eu vou contar, então, com os comentários do grupo. Sim. Quando Jesus, né, ele fala que há muitas moradas na casa do Pai, né, na casa de Deus, ele quer dizer que todos os mundos são habitados. Então, cada mundo que é habitado vai depender das vibrações. Cada mundo, o nosso corpo vai modificando para morar nessas moradas, nesses mundos, né? Como é que eu vou poder explicar melhor? Nós somos espíritos em essência, né? Nós, nesse plano, nesse planeta Terra, habitamos um corpo, né? Que é um corpo, é o envoltório do nosso espírito, é um corpo denso, é um corpo que precisa da gravidade do nosso planeta, né? Porque nós estamos presos a ele, mas outros mundos, existem espíritos mais elevados que não precisam mais do corpo físico, e o corpo ele vai sendo cada vez, conforme o adiantamento do espírito, ele é mais sutil, quer dizer, ele não vai precisar de matéria, ele vai precisar só adaptar o corpo espiritual a esse planeta, a esse mundo, né? Então, se os espíritos também populam, né, mundos inferiores, esses espíritos também vão ter um corpo mais denso do que o que nós temos aqui neste plano, né? Então, por exemplo, os mundos primitivos, a Terra já foi um mundo primitivo. Foi quando nós precisávamos viver aprendendo, né, a como sobreviver, né? Então, passamos por essa fase do mundo primitivo, aonde viemos de outros, né, de outros planetas, de outros mundos, para aprender aqui nesse plano, nesse planeta Terra, e a descobrir coisas que nosso espírito ainda ignorante, não ignorante de sabedoria, mas ignorante de sentimentos, né? Nós ainda estávamos muito infantis ainda, nosso espírito. Sem evolução. Sem evolução, né? Aonde a gente, por mais
que tentássemos, assim, a gente não tinha muitos sentimentos. Sentimento era muito apego mais ao material do que é hoje mais ao ainda, eu material. acredito. E a necessidade também, Necessidade. né? Então, cada mundo, o espírito que for habitar cada mundo vai se adequar conforme, né, a gravidade, evolução, a energia, a energia, né? Tudo isso faz parte da habitação dos mundos. Cleci, pode ajudar aí também. Para não atrapalhar. Eu ia colocar, então, que, como tu falaste, né, nesses vários mundos, aí, nesses vários planetas habitados, que tem, inclusive, na nossa constelação, né, a gente vai encontrar mundos inferiores e superiores, e vai encontrar também os de provas e expiações, outros também como o nosso, né, que são mais evoluídos do que os primitivos, né, e vão encontrar esses mundos regeneradores, que são inclusive indo até os planos mais sutis e celestes, né? Então, nós vamos encontrar toda essa diversidade no universo, e talvez até muito próximo a nós, porque a gente realmente tem uma visão muito restrita, né, de tudo que é colocado para nós, de tudo que existe, né? Aquela coisa entre o céu e a terra, né? Inclusive, o céu e a terra não é essa dimensão pequena que nós visualizamos, né, da nossa terra, né, onde o nosso pé fica, e do céu também. Então, é muito maior, quer dizer, a gente precisa se desenvolver de uma forma tão maior para conseguir entender a grandeza até dessa criação, né, que muitas coisas a gente nem consegue entender. Então, o lindo desse capítulo 3 é que a gente vai entrar nesses pormenores e a gente vai conhecer um pouco disso, né? Desses pormenores, de como são, porque é um tema muito gostoso de estudar, né? Então, muito amplo, né? bacana e amplo. Muito amplo porque a gente não tem, se a gente for perceber, assim, olhar mesmo, a gente não tem a dimensão do espaço, né? E a gente também pensa assim de externo, mas se a gente for pensar, o nosso cérebro já é um mundo à parte também. Nossa consciência, né? A nossa consciência é muito volátil, ela vive dentro da gente, mas ela é muito volátil, né? Os nossos pensamentos, né? E isso também a gente pode colocar como os mundos, né? A casa do Pai também, porque nós somos uma partícula de Deus, né? Então, a gente se focar somente só no físico, a gente vê e não perceber essa parte invisível que a gente não consegue explicar, né? A gente não tem como explicar o universo. Verdade. O oceano é um universo à parte, dentro do planeta. Né? Então, são tantas coisas maravilhosas que Deus criou, nos proporcionou, e a gente, como não vive aqui nesse plano como espírito, a gente é muito material, a gente só vê as coisas e a gente enxerga. Sim, e até nessa questão até na questão do oceano, né? A gente se alimenta do oceano, tem um manancial maravilhoso, e é só 3% do oceano que a gente conhece. Então, se a gente fosse comparar com as águas só do nosso planeta e com o universo imenso que nós estamos mergulhados, talvez seja até menor o percentual que a nossa percepção ainda consegue abarcar, né? Então, o quanto somos ainda imperfeitos, né? E por isso que a gente acha tão importante esse estudo, essa discussão, para a gente ir abrindo a nossa mente, né, sobre essas questões. Então, maravilhoso aí as coisas que tu falaste, Mara.
cada dia a gente descobre um universo novo, né, sobre Sim. o Evangelho. Muito bacana. O universo todo, a natureza, a floresta amazônica que nós temos aqui no Brasil, o que é a riqueza disso, o que é a importância disso para o planeta do mundo. Não só assim, o planeta todo. E a gente não percebe isso muitas vezes e nem valoriza, né? A gente nem dá o devido valor que ela merece, né? Uma coisa assim que me chama sempre quando eu leio esse capítulo é o item 1 ali, ó. Que vossos corações não se turvem. Crede em Deus, crede também em mim. Que mensagem linda, né, que Jesus nos traz, que mesmo nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né, que o nosso coração não se turve com essas coisas ruins que está acontecendo, mas sim que a gente vibre no bem, que a gente creia, né, que a gente tenha fé, perseverança. Essa frase me chamou bastante, sempre me chama atenção quando eu leio esse. E quanto a gente ainda tem que aprender e perceber essas coisas, a gente ainda é tão pequeno diante de tudo isso, né? Mas se essa é a nossa melhor versão que nós, então já aprendemos algumas coisas, mas ainda temos muitas dificuldades de enxergar tudo isso, né? De sentir. E a gente é tão pequeno e a gente não percebe, se for ver mesmo, todas as maravilhas que tem no nosso planeta, né? Tudo, que a gente tem muitas coisas que não se sabe ainda, né? E a gente ainda tem a capacidade de querer questionar quem é Deus, o que é Deus, né? Então, só a gente poder olhar as coisas maravilhosas que existem em volta da gente, né, criadas, que não foi o homem que criou, já é uma prova viva disso. De Deus, né? É uma prova viva. Eu gosto muito desse capítulo também, acho lindo realmente, porque quando a gente turva, seja lá, né, como vocês falaram no início, a gente era mais material e também muito emocional, né? Essas emoções bem, assim, incipientes, emoções mais grotescas, né? Então, tá com fome, tem que comer, mata e come, né? Uma coisa assim. Então, exatamente. É quase que impossível da gente imaginar hoje. E daí tu olha para um local que são esses mundos celestes, onde as pessoas só estão muito semelhante a um perispírito, né? É quase que inimaginável para nós, assim como é inimaginável a gente olhar para quão a gente já evoluiu, né? Então, precisamos persistir mesmo nessa possibilidade do estudo, de evoluir, né? Até porque a gente leva, né? Uma coisa linda da filosofia espírita é que a gente vai levar todo esse aprendizado. Quer dizer, a gente não está aqui a passeio, né? E nem vamos deixar para trás tudo que nós investirmos, nosso tempo, a nossa emoção, o nosso tempo, né? E nosso estudo, então tudo vai ser aproveitado em todas as nossas existências. Exatamente. E, né, bora construir um mundo melhor, né? Verdade. Então, a gente vai chegando perto, né? Chegamos próximo ao nosso encerramento dessa noite, né? Gostaria de pedir a Jesus a presença dos bons espíritos de amor e de luz que Ele nos invoca em todos os lares, em todos os hospitais, nos presídios e em todos os lugares onde as nossas preces em pensamento alcançarem. Que essas preces, que as nossas orações cheguem levando amor, boas energias, sabedoria, calma, tranquilidade, porque tudo passa. As coisas boas passam, as coisas ruins passam. E o importante é nós termos dentro de nós a paciência e a tranquilidade para enfrentar os nossos desafios diários. E com a sabedoria de Jesus,
possamos sempre ter a fé na esperança e no amor, que possamos praticar a caridade e trabalhar sempre em prol do amor e do bem. Que a nossa semana, que está na metade, ela seja repleta de muita luz, de muito amor, e que todos possamos, sempre unidos, lutar pelo bem. Peço também a Jesus que possa fazer com que os nossos governantes de todo o nosso planeta olhem com mais amor e carinho para o seu povo. E onde houver as guerras, possam ser extinguidas essas guerras e tenha paz. Então, com esse pensamento e com esse desejo, encerramos o nosso evangelho dessa noite. Eu gostaria, irmã, antes do encerramento, que a gente pudesse pedir a bênção das águas, todos que colocaram sua água perto aí do computador, né, que pudessem pedir a bênção, para que durante a semana vocês possam beber essa água já fluidificada, e também que a gente mentalizasse, como nós estamos em férias dos estudos, mentalizar a caixinha lá dos encarnados e dos desencarnados, pedindo que todas essas pessoas que vêm até a nossa casa pedindo prece, que elas sejam abençoadas com a graça dessa oração, desse acompanhamento e desse evangelho que nós temos feito toda terça-feira, às 19 horas. Então, só pedindo mais essa questão, irmã, para a gente ir para o encerramento. Agradeço. Sim, que sejam irradiados bálsamos salutares para todos, né? Então, vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que assim seja e assim será. E assim será. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Assim que baixar o filme, daí a gente já vai parar a gravação, e assim que baixar, a gente já coloca ali nas redes, certo? Tá bom, Mari? Uma boa noite a todos, a paz e o amor de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que seja. Boa noite. Estou mandando um abracinho aqui, mas não está vendo. Então tá, aí é só desligar aqui, né? Só desligar, querida. Daí acho que só amanhã eu consigo te... Demora um pouco para subir o vídeo, tá? Tá bem. Tá bom. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau.